Mais uma vez, a paz seja convosco. Estamos aqui reunidos nessa escola bíblica dominical, buscando conhecer mais de Deus, buscando conhecer mais do nosso Senhor. E para isso nós temos meditado nos últimos meses a respeito do Catecismo de Westminster. Estamos na pergunta 42. Nas perguntas 41 e 40 nós falamos um pouco sobre os 10 mandamentos. E essa 42 ela dá andamento a isso, perguntando em que se resumem os 10 mandamentos. Qual que é o resumo dessa lei? Os 10 mandamentos que já é um resumo de todas as leis. E aí Cristo ele vem trazendo um resumo do resumo. Resposta: os 10 mandamentos se resumem em amar ao Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Por ser um mandamento, não é algo que passa pelo nosso crivo de aceitação ou não aceitação. Pelo contrário, é algo que vem como uma ordenança para que nós cumpramos. Não para que nós sejamos salvos, mas como uma consequência da nossa salvação. Aqueles que são salvos, eles buscam ser obedientes ao seu Senhor, ao seu Pai. O resumo dos mandamentos se refere à obrigação primeira da lei, que é o amor. Todo o cristianismo, toda a ação divina, ela é baseada, alicerçada nesse princípio maior que é o amor. Amor que aparece logo no começo do fruto do Espírito, em fala que é o amor. O apóstolo Paulo ele diz sobre o amor, dizendo que mesmo que eu vendesse todos os meus bens, entregasse o meu próprio corpo a ser queimado, se eu não tivesse amor, se a motivação minha não fosse o amor ao Senhor, de nada valeria. Então o resumo dos mandamentos se refere à obrigação primeira da lei, que é o amor. Mas o amor no sentido bíblico, ele não tem a ver com o amor humano, não tem a ver com as canções, não tem a ver com as músicas que as pessoas cantam, claro, né? As músicas que as pessoas cantam, né, Luli? Né? Entendeu? Nos shows, ou na sofrência, ou no sertanejo, ou no pop, o que é que seja. E as pessoas, elas têm essa condição, esse pensamento de que o amor que a Bíblia nos exorta, ele é um amor que tem a ver com o amor que o mundo fala. Mas o amor no sentido bíblico é um amor regido pela palavra. E esse amor que é regido pela palavra, ele não necessita de demonstrações, que é uma grande dificuldade de nós como seres humanos. Nós fazemos o bem, nós procuramos fazer o bem, mas nós queremos um reconhecimento. Então falava até hoje pela manhã com a Rosângela sobre a condição que as pessoas elas precisam, elas querem algum tipo de reconhecimento para entender que elas são amadas. Mas o amor que é mostrado nas Escrituras é um amor que não tem reconhecimento. Não há nada que nós possamos fazer para mostrar a Deus que nós estamos felizes com a sua ação, com a demonstração do amor através da cruz. Então o amor no sentido bíblico é um amor regido pela palavra que não necessita de demonstrações. O verdadeiro amor a Deus significa amá-lo pelo que ele é, não pelo que ele concede, não pelo que ele dá, não pela sua conta bancária, não pela sua situação no momento, mas por um amor a um Deus que ele está sobre todas as coisas, que nós sabemos que ele controla e ele cuida de nós o tempo todo o tempo. O amor a Deus não é próprio do homem natural. Nós não conseguimos demonstrar amor. Nós demonstramos amor dentro do sentido natural, dentro do sentido em que nós vamos receber algo em troca. Então eu amo a igreja porque a igreja ela demonstra amor para mim. Gostei da camiseta do Pedro, hein? É o caçador de demônios, hein? É isso aí, Pedrão. Mas tem que orar bastante, hein? Senão o demônio te dá uma surra, hein? Tá? O amor no sentido bíblico, ele é um amor que não necessita de demonstrações. O amor a Deus não é próprio do homem natural. Por isso que nós só conseguimos demonstrar este amor a partir do momento em que nós somos regenerados. A partir do momento em que nossa parte imaterial, que você pode chamar de espírito ou alma, a nossa parte imaterial ela é renovada. Ela estava morta por causa do pecado,
ela estava morta por causa da ação de Satanás lá no Jardim do Éden, sobre a vida de Adão e Eva, a rebeldia deles, esse pecado que ele vem se propagando de ser humano para ser humano. Então, esse amor não é próprio do homem natural. Você esperar que um homem, um ser humano, ame de uma forma sobrenatural é uma utopia, é algo que eu sempre falo para as noivas. Falo, o que você espera do noivo? Ah, pastor, eu espero que ele seja lindo, maravilhoso, e que ele cuide de mim, e que ele acorde cedo, e que ele traga café na cama e tal. E aí eu falo, não, você vai se frustrar, porque essa esperança, esse pressuposto é uma mentira. Nós como homens, seres humanos, nós como homens naturais, nós não conseguimos demonstrar amor. O apóstolo João diz que só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Se Deus tivesse criado nossos seres e deixado a gente solto, a gente nunca iria querer se submeter a Deus. A gente nunca ia querer buscar a Deus. Numa manhã como essa, por que acordar e vir à igreja? Por que não ficar dormindo até mais tarde? Por que você não vai fazer um churrasco ou fazer qualquer coisa? Ou mesmo assar uns vegetais, né, Luli? Entendeu? Sei lá, tem que, entendeu? Porque agora a Luz está ajudando na economia da nossa casa, entendeu? E ela não está comendo carne. Então eu fico feliz com isso. Ontem a gente fez uns guiosa, sobrou mais guiosa para mim. E eu fico feliz com isso. E ela fica com a pele mais bonita, com a pele como de um pêssego, entendeu? É isso aí, tá? Então, o apóstolo João diz que nós só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Não é algo que parte de mim, é algo que parte dele. O mérito desse amor é somente de Deus e não do homem. 1 João, capítulo 4, verso 19. Aquela pessoa que me possibilitou hoje ser um pai, pode, por gentileza, ler esse texto célebre hoje? 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Uma condição negativa, Luli. E nós não amamos porque Ele não nos amou primeiro. Não, nós... E agora não dá para colocar isso aí, né? Peraí, deixa eu tentar montar alguma coisa aí. Não dá, esquece, senão fica ruim. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Não, a primazia sempre é de Deus. É algo que nós temos trazido como ensinamento. Sempre as coisas nascem em Deus. Sempre as coisas começam em Deus. Nada começa em mim. Nada é criado por mim. É algo que nós falamos em Gálatas capítulo 5, quando nós falamos sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Obra qualquer um faz. Então eu não preciso ser ensinado em fazer nada da carne. Eu nasço sabendo. Eu faço com facilidade. É algo natural a mim. Mentir, roubar, falar mal do outro. É natural a mim. Mas para que eu possa ter o fruto do Espírito, eu preciso da ação de Deus. Fruto não é algo que você consegue fazer. Você pode plantar uma árvore, sabe que ela é laranjeira, mas se vai ter um fruto doce ou não, se vai ter fruto ou não, você não sabe. Então o fruto sempre demanda de algo que é fora de você. A obra eu faço sozinho. Nós amamos porque Ele amou primeiro. E como o amor é o primeiro elemento do fruto do Espírito, só pode haver amor a partir dele. As obrigações do homem estão definidas nesse resumo dos mandamentos, qual que é o seu sobrenome, Wallace? Amaral, que a família Amaral não viu, porque chegou agora. Então eu falo de novo. Em que se resumem os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos resumem a amar a Deus, ao Senhor nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento. E ao nosso, você também. E ao nosso próximo como a nós mesmos. Então a obrigação do homem estão definidas nos resumos dos mandamentos, da mesma forma que nos 10 mandamentos. Então a gente vê que esse resumo que Jesus Cristo traz é para facilitar
você não ter que necessariamente decorar. O ideal é que nós saibamos todos os 10 mandamentos de cor, tá? Mas se você não sabe e você parte por esse princípio de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como nós mesmos, tá certo. Mateus capítulo 22. Mateus 22, versos 37 a 39, quem vai ler vai ser a minha esposa querida, que possibilitou que eu fosse pai no dia de hoje, gerando a minha filha linda e maravilhosa. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus Cristo ele vem trazendo esse resumo para que a gente possa aplicar. Quando inquirido a respeito dos mandamentos, Jesus respondeu prontamente, sem pegar tempo para pensar. Deuteronômio 6,5. Essa é a referência que ele faz. 6,5. 6,5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Tá? Então, o que Jesus Cristo faz? Ele cita Deuteronômio 6,5 e ele acrescenta, porque Deuteronômio 6,5 ele fala apenas da condição dos primeiros 4 mandamentos, que é aquilo que a gente já falou. Os 4 primeiros têm a ver com a figura divina de Deus e os outros 6 têm a ver com a figura humana. Então nós temos a condição dos 4 e aí ele vem, Deuteronômio 6,5, ele vem falando exatamente sobre essa condição de que nós temos que amar, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Não é metade, não é mais ou menos, é 100%. É a condição da mulher que estava na frente lá do gasofilácio ou do ofertório, e aí ela vai lá e deposita 4 moedinhas, 5 moedinhas, que era tudo que ela tinha. Jesus olha para aqueles homens que depositavam grandes quantias de recursos financeiros e ela fala: quem deu mais? São perguntas que Cristo faz para que nós venhamos a pensar. É como quando ele olha para aquele cego e fala: o que tu desejas? Você fala: meu, é lógico que o cara quer enxergar, mas será que essa é a necessidade primária das nossas vidas? Então, muitas vezes, Cristo, através da palavra, pergunta para nós o que é que a gente quer que ele faça. Pastor, igual Salomão, que poderia pedir todos os recursos daqueles que me sabedoria. Aquela sacada de Salomão, ela só podia ser orientada pelo Espírito Santo, porque nenhum ser humano ia pedir alguma coisa que não fosse algo natural. Entendeu? Então, ali naquele momento, o Espírito Santo, ele toma posse de Salomão, que já tinha sobre a vida dele a condição da sabedoria, e ele já tinha um entendimento, e ele recebe aquilo lá e faz um pedido que ninguém iria fazer. Então, situações como essa são situações que nós temos que perguntar. Às vezes nós estamos diante de alguma dificuldade, alguma luta, e às vezes a gente quer uma coisa, mas na verdade a gente precisa de outra, que é o que acontece muito em relação a pais e filhos. Nem sempre os filhos recebem aquilo que querem, mas aquilo que os pais entendem como o melhor. Então, Deuteronômio 6,5, Jesus ele vem falando sobre o mandamento primeiro, que fala em relação aos 4, ou 6,5, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Então ele vem falando de todo o seu sentimento, de toda a tua parte imaterial e também da sua carne. Você tem que demonstrar não só na parte imaterial, mas também através da sua parte exterior, como que você age, entendeu, no dia a dia. Essa forma de se utilizar palavras com o mesmo significado, colocadas em sequência ou justapostas, é muito comum na Bíblia e serve para enfatizar e reforçar uma afirmação. Então, voltando a Deuteronômio 6,5, ele vem falando assim, ele coloca a condição de amar a Deus de todo o coração. Aí ele coloca mais um degrau, de toda a tua alma, novamente, de toda a tua força. Essa condição é uma forma de você dar ênfase, de mostrar que aquilo realmente é importante. Quando você vê o amém, amém,
Quando ele repete palavras, ele está dando ênfase sobre uma coisa. Quando José tem o sonho, e aí ele apresenta aquele sonho lá das espigas de milho lá, que era formosa e do outro lado mirrada, as vacas, entendeu, que eram gordinhas, fofinhas, e as outras, fofinhas é bom, né? Gordinhas e fofinhas, né? E do outro lado toda magricela. Ele tá, aí quando ele vai apresentar o sonho para José, José fala assim, esse sonho, ele é o mesmo, e Deus está falando duas vezes para mostrar para você a urgência e a importância disso. Então a gente tem que começar a observar esses toques que aparecem dentro da dominical, para que quando você fizer a leitura das Escrituras, você saiba como interpretar aquilo que está acontecendo. Marcos capítulo 12, verso 30. (12:30). 12:30. 29:30. Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Por que essa repetição? E repetição? Porque é algo importante. Quando nós entendemos o princípio basilar das Escrituras, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como nós mesmos, nós começamos cada vez mais a tomar a forma de Cristo. Cada vez mais as nossas atitudes, pensamentos, elas são pautadas naquilo que eu acho, não no que a sociedade diz, não no que o mundo nos influencia, mas tem a ver com o padrão das Escrituras. A força. Como podemos observar a palavra força, a marca de toda a tua força? A palavra força acrescentada é mais um reforço na afirmação de Jesus, pois essa força é aqui referida em termos comparativos, como incremento em todos os quesitos interiores, não é fazer de qualquer jeito. Por que força? Porque depende de quem? De mim. Tudo o que eu preciso me esforçar depende de mim. A graça de Deus é sobre as nossas vidas, o Senhor, Ele age sobre as nossas vidas, mas nós temos que nos esforçar. Acordar cedo no domingo de manhã para chegar na dominical 9:30. Esforço. Fazer o que tem que ser feito. Esforço. Cristianismo, crescimento dentro do cristianismo. Esforço. Quanto tempo nós dedicamos na leitura, na oração? Se nós participamos, se nós ajudamos, se nós fazemos, esforço. Manter-se com o físico em ordem, não para se mostrar, esforço. Uma alimentação saudável, esforço. Então o Senhor, Ele coloca nas nossas vidas essa condição de você amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Nós temos que nos dedicar. Então eu comentei com vocês alguns meses atrás que estava editando um vídeo de um pastor amigo nosso, e aí ele falando lá que ele tirava tantas horas por dia de oração. Eu falei, por que ele pode tirar e eu não posso? Então eu comecei a me esforçar. Poxa, o tempo está curto, por que não acordar mais cedo? Coloca para despertar mais cedo, por que me esforçar? Então eu tenho a minha leitura com a Ingrid. Quando foi sábado eu dei um pulo da cama às 6 horas da manhã, entendeu? Esforço, o céu, era muito fácil falar assim, não vou ler hoje, esforço. Então nós como cristãos, nós temos que entender que o nosso crescimento demanda esforço. A Júlia está lá quietinha, esforço para os pais como para ela. Porque o desejo da criança é ficar se movimentando, agitada e tal. Esforço, não ter um brinquedo, esforço. Tudo isso é a demanda do nosso ser em relação às coisas espirituais. Como podemos observar, a palavra força acrescentada é mais um reforço na afirmação de Jesus, pois essa força é aqui referida em termos comparativos como um incremento em todos os quesitos anteriores. O que é amar a Deus com todo o nosso entendimento? Pergunta para você. O que é amar a Deus com todo o entendimento? Pedrão, o que é amar a Deus com todo o seu entendimento? Hã?
Não me esforça? Você tem alguma atividade que você faz aí no seu dia a dia? Desde estudo até o seu videogame, a qualquer atividade que você faça. Como que você faz isso de uma maneira perfeita? Hã? Não entendi. Se esforçando, tá? E aí você, para entender aquilo, o que você tem que fazer? Ler mais. Então, se você pega um joguinho, por exemplo, que você gosta, você tem que jogar mais, você tem que buscar alguma instrução lá na internet, alguma coisa, entendeu? Não é assim? Como é que você, Wallace, ama a Deus com todo o seu entendimento? Buscando mais conhecimento para poder entender e adorar a Deus que Ele manda. Que Ele manda, Menízia. Com tudo que eu entendo que é Deus. Felipe. Paz do Senhor. Achei que já estou no segundo período. O que é amar a Deus com todo o seu entendimento, Felipe? Amar a Deus Com todo o seu entendimento. com todo o meu entendimento. Desconectado. Hã? Desconectado. O que é amar a Deus com todo o nosso entendimento? Entendimento demanda esforço, leitura, busca. Tá? Eu vejo, por exemplo, a minha esposa, ela se dedicando dentro do contexto dos olhos, e ela vai estar fazendo um curso agora de aromaterapia. Esforço. Você não recebe conhecimento e entendimento sem esforço. As coisas, elas não acontecem sem esforço. O que é amar a Deus com todo o nosso entendimento? Amar a Deus com todo o nosso entendimento é procurar o conhecimento de Deus. E ele fala que a gente tem que fazer isso de toda a nossa força. Ela tem que ser superior ao quê? A tudo. Quando você está doente, você busca o quê? A cura da sua enfermidade. Então, se você está com tosse, você vai buscar, se tem algum alimento que é alérgico, você vai buscar um xarope para você tomar, você vai procurar aquecer o seu peito para você não tossir. Você começa a buscar formas de eliminar aquilo. Quero passar um concurso, eu vou buscar uma fonte de ensino que me traga capacitação para passar nesse concurso. Eu vou buscar pessoas que já passaram no concurso para procurar dicas. Como que eu posso amar a Deus sobre todas as coisas? Procurando o conhecimento de Deus acima de todas as coisas. É você olhar para todas as situações e falar assim, isso é prioridade. Eu vou fazer isso. É aquele exemplo que eu dou, e permita-me aí, você que está na filmagem, ouvir isso. Quando nós estamos com vontade de fazer cocô, a gente não deixa para depois. A gente vai fazer. Não, daqui a 4 horas eu faço, quando eu tiver um tempo eu faço. Não, você vai fazer. Parece esdrúxula a comparação de você buscar Deus com um fator fisiológico, mas é bem isso. Quando nas Escrituras se fala sobre a condição do ser humano, ele sempre usa coisas naturais. Por que Deus, Jesus Cristo, usava coisas naturais? Para a pessoa entender. Eu tenho que olhar para essa situação como algo grave que eu preciso resolver. Moisés se lesionou há 2 semanas atrás, 1 semana e pouco atrás, lá. Ele está procurando de alguma maneira resolver o problema do ovo dele. Ele não deixou para lá. Como que eu posso amar Deus com todo o meu entendimento? Buscando o conhecimento de Deus acima de todas as coisas. Nada é mais importante do que conhecer a Deus. Isso é possível através das Escrituras. Se você não lê as Escrituras, ou se você lê pouco as Escrituras, você vai conhecer pouco de Deus. Se você se debruça sobre as Escrituras, você vai aprender mais. E eu tenho o privilégio de ler sozinho. Eu leio com a minha esposa e minha filha, e hoje estou lendo com a Ingrid. Eu leio 3 vezes. Entendeu? Quantas vezes você se dedica? Quanto tempo você se dedica em relação às Escrituras? Não há outra forma, não há outro meio. Deus podia ter inventado uma forma, mas não, porque tudo nós precisamos de esforço.
Nada é mais importante do que conhecer a Deus. Isso só é possível por meio das Escrituras. Esse entendimento da verdade divina não descarta os sentimentos, mas pelo contrário, promove sentimentos corretos ao ser aplicado ao objeto da adoração de Deus. Eu tenho sentimentos, eu não sou uma máquina, eu não sou robô. Por que o Alice está com tanta pulga com esse carro, hein? A Júlia tá lá. Hã? Tá lá a Júlia? Não, a Júlia está aqui. O que foi, Alice? Volta para cá, cara. Tá? Esse entendimento da verdade divina não descarta o sentimento. Nós somos seres humanos que temos sentimentos. Nós somos seres emocionais. Quer que eu tome essa chave? Pra você ficar calmo aí, não? Não, você não tem que te aberto. Não tem problema não, cara. Entendeu? Nada é mais importante que conhecer a Deus, e isso somente é possível por meio da Escritura. Esse entendimento da verdade divina não descarta os sentimentos, mas pelo contrário, promove sentimentos corretos. O problema nosso não é não ter sentimentos, é ter sentimentos errados. É a gente se mover dentro das Escrituras Sagradas de uma forma apenas sentimental. Se Deus me concede, eu obedeço. Se Ele não concede, eu fico bravo, fico chateado, não o ouço. Lá no catolicismo romano, o que faz? Servir os santos de cabeça para baixo, porque ele não concedeu. Então, é uma forma de eu punir a divindade, a santidade. Marcos 12, 24. Marcos 12, 24. Júlia? Sua vez, Júlia. Lê aí, Júlia. Quer mais um pouquinho, você vai ler, hein? Rapaz, respondeu-lhe Jesus, não porém o vosso... Não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, Jesus Cristo está trazendo, falando assim, o erro nosso, ele não provém da gente não conhecer o que tem que fazer? Então, quando eu perguntei para o Alice, falei, Alice, como que é que nós podemos amar a Deus de todo o nosso entendimento? É eu aprender como Ele quer que eu o adore. Se nós não sabemos como agir em qualquer situação, nós agimos de forma errada. Se eu não sei que o meu óleo do meu carro ele tem que ser trocado a cada 5.000 quilômetros, eu troco ele com 10, eu fundo o motor. Se eu troco antes, eu tenho um prejuízo financeiro. E isso vem de onde? Conhecimento. De busca de entendimento. Marcos 12, 24, novamente respondeu Jesus, não provém o vosso erro de não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus? A nossa vida, ela não poderia ser melhor, não seria mais tranquila, mais graciosa, se a gente realmente conhecesse o poder de Deus? Será que se a gente conhecesse o Deus que nós servimos, nós iríamos padecer de tantas lutas e dificuldades como nós padecemos? Santo Agostinho, em suas confissões, ele diz, Senhor, devo antes conhecê-lo ou devo antes adorá-lo? Pergunta para você, você deve conhecer Deus antes ou adorá-lo primeiro? Conhecer primeiro. Porque se você não conhece primeiro, você adora do seu jeito, do jeito que você quer. Senhor, devo antes conhecê-lo ou antes adorá-lo? Pois se não conhecermos a Deus, facilmente incorreremos no erro de adorar a outra coisa, ou de outra forma, diferente do que ele pediu, ou o que ele ordenou. O coração não significa emoção em oposição à razão, mas ao contrário, a palavra coração na Bíblia é uma referência ao ser total do homem, à sua consciência pessoal, e quando nós falamos de coração, a gente acha que o coração fala de emoção. Coração fala sobre o sentido total do nosso ser, o nosso entendimento, a nossa mente. Aonde ocorre a batalha, a guerra verdadeira, não é dentro do meu coração cardíaco, mas é na minha mente. As minhas dúvidas, as minhas dificuldades, os meus pensamentos. Coração não significa emoção, mas significa o nosso ser nas Escrituras, que é o que interessa. Jesus não ordena que este amor a Deus seja através de sentimentos, mas através de entendimento. Lucas 24, 45.
Cadê Carlos? Ele já falou de Feliz Dia dos Pais pra você, não? Já falou Feliz Dia dos Pais pra você, não? Lucas 24, 45. Então lhe trazia o entendimento para compreender as Escrituras. E se não tivesse aberto o entendimento, Pedro? Não entenderia. Através da descida do Espírito Santo sobre as nossas vidas, nós lemos as Escrituras e começamos a entender. É uma língua nova. Se você tiver a oportunidade de estudar uma língua nova, você vai ver que quanto mais você pratica, mais ela começa a ser fluida. Você começa, no inglês, por exemplo, você começa a ver um filme em inglês, você começa a pegar algumas palavras, você começa a fechar algumas frases, porque aquilo começa a ter uma sequência na tua cabeça, um entendimento. Cadê o Lucas de novo? Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras, e conforme você aceita Cristo, e você continua lendo, o que acontece? Você começa a entender mais. Agora ele te dá o entendimento e você não pratica. O que acontece? Atrofia. Parece que o Espírito Santo está lá longe. E na verdade ele está perto de você, mas você não entende nada. Que é um dos grandes problemas dos casais, falta de comunicação. Eles não conversam. E aí parece que eles estão ficando distantes, menos estão juntos. Então o Senhor, ele abre o nosso entendimento para que nós possamos fazer o quê? Crescer em conhecimento. Ele fala que ele deseja, ele ordena, que o que ele quer é que nós chegamos a perfeito conhecimento. Nós vimos aí em Efésios, conhecimento do que é ser filho de Deus. Não é correto biblicamente identificar o coração como o centro dos nossos sentimentos. O coração, ele tem a ver com o nosso ser. Você não é dividido. Você não é o corpo aqui, o espírito lá, a alma lá. Não, você é um ser único. Tanto que quando nós formos arrebatados, quando acabar os tempos, ou quando você morrer e Cristo voltar, vai haver a junção novamente do quê? Do corpo, da alma, da parte imaterial e da parte imaterial. Qual o sentido de amar a Deus com toda a alma? Nós já perguntamos o que é amar a Deus com todo o nosso entendimento, e eu pergunto para você, qual o sentido de amar a Deus com toda a alma? Qual é o sentido, Rô, de amar a Deus com toda a nossa alma? Se entregar em obediência. Se entregar em obediência. Eu não soprei para ela na resposta antes, tá? Tá? Se entregar, que é a condição de você amar a Deus. Né? Amar a Deus, entendeu? Você amar a Deus pelo que Ele é. É como você ser uma criança e você amar a Deus de uma forma a se entregar. Qual o sentido de amar a Deus com toda a alma? Amar a Deus com toda a nossa alma é utilizar todas as faculdades intelectuais e emocionais para seguir a Deus e os preceitos de Deus, sabendo que somos incapazes, mas confiando na misericórdia divina. Então, eu me entrego sabendo que eu não sou capaz. Eu me entrego sabendo que eu não tenho condição e apenas falando, Deus, eu vou por esse caminho, sem acreditar que eu consigo, mas sabendo que o Senhor está no controle e está guardando os meus caminhos e todas as coisas. É a condição de você realmente se entregar, deixar que Deus realmente tome o comando do barco, é largar o comando do barco. A alma, falamos da força, amar a Deus de toda a força. A alma é a mente do homem, o centro do conhecimento, pensamento e vontade do homem. Esse não é um termo tão abrangente como um coração, que é o nosso ser inteiro, mas é utilizado na Bíblia como sinônimo de coração ou espírito ou intelecto. É o nosso raciocinar, que é o que o apóstolo Paulo diz, que nós temos que renovar a nossa mente, renovar o nosso entendimento. Eu tenho o coração que fala de todo o meu ser, e eu tenho a alma, ou a parte imaterial, como algo que faz o quê? Trabalha aqui na minha mente. A partir da minha mente eu me esforço em crescer, eu me esforço em conhecer mais. Eu não fico satisfeito em estar no mesmo padrão e no mesmo nível. Eu tenho que conhecer mais, eu tenho que conhecer mais. Salmos 62, verso 1.
621. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Somente em Deus, ó minha alma, o meu ser, o meu entendimento, espera de uma forma silenciosa. O salmista, ele está numa luta de dificuldade? Sim. Provavelmente, tá? Se ele está esperando uma solução, e o que é que nós menos fazemos quando nós estamos com dificuldade? Nós esperamos silenciosamente? Reclamando, murmurando. Essa atitude de pressa e a minha geração daí para frente, ela é impactada por essa condição do fast food, da internet rápida. Tudo tem que ser assim, entendeu? É algo que você manda mensagem agora com essa coisa do inferno, né? Que você tira a notificação do WhatsApp, você não sabe se a pessoa leu, você fica naquela angústia, entendeu? Aí eu mando a mensagem para minha filha, fala, filha, faz isso, aí ela não vê, aí eu já ligo porque eu preciso de uma resposta agora, eu preciso. Esse imediatismo vem tudo com essa condição dessa cultura. A gente tem lá, isso é anterior a mim, né? Mas a gente tem aquela condição do forno a lenha, em que você tinha que ir lá, pegar madeira, cortar madeira, entendeu? Colocar lá, esquentar, demora todo aquele tempo para o fogo pegar, para então fazer a comida. Agora você vai lá, micro-ondas, puf, 3 minutos, puf, o miojão está pronto, entendeu? E você acha que a ação divina de Deus é a mesma coisa, e não é. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque eu sei que dele vem a minha salvação. Não é de você, não é da minha esposa, não é da minha filha, é de Deus. É Ele que traz a solução, é Ele que traz o conforto. Tem um salmo que eu não lembro que fala assim, que a minha alma, é que eu, como uma criança, eu me assossego no colo da minha mãe. Eu sei que eu estou sendo cuidado, que eu estou sendo... Qual que é? Eu não lembro, entendeu? E aí acontece que a tranquilidade no coração, o que nós menos temos nos dias de hoje é paz, é calma no coração, porque as pessoas elas estão achando que se Deus não respondeu no primeiro elo da campanha de oração, Ele não ouviu. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso deixar. Se você achar, pode procurar, não tem problema. É? 71? Então vamos lá. 131. Salmos 131. No comecinho da nossa igreja a gente tinha a prática da decoreba dos salmos, era legal isso aí. Podemos pensar em retomar isso. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Você viu o esforço aí? Ele que fez. Calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, como essa criança, e a figura da criança novamente, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora para sempre, que é exatamente a condição do outro salmo, entendeu? O sentimento, amar a Deus de todo sentimento, de toda a alma e de toda a tua força. Sentimento, estará sempre envolvido em um ato de amor humano, pois somente será sincero a partir do conhecimento correto do ser de Deus. O sentimento, será que eu tenho que fazer as coisas de uma forma mecânica, ou eu realmente tenho que buscar entender, mas aquilo lhe traz em mim um sentimento? Quando Deus fala com você, você se enche de alegria? Deus ele faz algumas coisas de uma forma tremenda. Aí um exemplo para você. Eu tenho comprado muitas passagens para os professores da faculdade. Hoje, no dia de hoje, eu tenho mais ou menos 32 passagens já agendadas. Às vezes eu compro só a ida ou só a volta, então você multiplica isso, tá? E aí, quando foi na sexta-feira, na quinta-feira, eu recebi uma mensagem da Gol assim: o seu voo, ele foi alterado. Não o meu, né? Algum voo. Aí eu fui olhar. Eu olhei o voo dentro dessa gama de 30 voos. Um voo eu comprei errado. E era o meu voo. E em vez de eu comprar para a saída da manhã, eu coloquei a volta no dia da saída. E aí, como eles alteraram, eu tenho direito a remarcar a passagem
em até 12 meses, sem nenhum custo. Aí o que eu fiz? Eu fui olhar os voos que eram disponíveis, porque eles mudaram para Guarulhos, eu tinha que ir para Viracopos. Estava lá o dia que eu precisava, o horário que eu precisava, eu fui lá e cliquei. Dentro de todos esses voos, o que Deus falou assim? Eu vou ajudar o meu servo porque ele vacilou aqui. Vai falar que isso era milagre? Entendeu? Com essas coisas que acontecem, esse tipo de testemunho não traz fé para nós. Mas você tem que entender que faz na minha vida, faz na sua. E quando você acalma, fazendo aquilo da melhor maneira possível, Deus ele age de uma maneira sobrenatural. Isaías 42:8. Eita. Heloísa, leia Isaías 42:8. Isaías 42:8, quem que é? Luli, você de novo. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às demais esculturas. Então Deus, ele está mostrando a condição, inclusive, da indignação dele. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória eu não dou a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura, porque eles estavam fazendo o quê? Dando a glória às imagens de escultura, estavam adorando outros deuses. O amor ao próximo seguem todas as considerações aqui colocadas com relação ao amor de Deus. Como que eu tenho que amar ao próximo? Da mesma maneira que eu amo a Deus, de toda a minha força, todo o meu entendimento. É algo que eu tenho visto um videozinho, não sei se você já viu, que tem um cara em especial, né, que eu acompanho, chama João Leitão. Então o cara, ele vai lá nos parques, já viu? Você vai lá no parque, assim, ele vai lá no parque e fala assim, ele fica lá conversando com a pessoa tá vendendo lá um doce, um chocolate, qualquer coisa assim. Aí a pessoa vai lá, ele consegue envolver a pessoa e a pessoa conta a história dela. Pô, tô trabalhando porque eu quero pagar a faculdade, eu tô querendo viajar para encontrar o meu pai que tá doente, não sei o que, assim, assado. Aí ele fala assim, quanto custa o doce? Aí ele fala assim, R$5. Quantos você tem? Tenho tanto. Quanto ficaria tudo isso aí? Quanto você tem que vender até o dia? Eu tenho que vender 200. Aí ele pega um e paga 200. É interessante isso. Eu estava com a Rosângela, acho que foi na quinta-feira, eu saí com ela, sexta-feira, não sei, saí com a Rosângela, e aí nós fomos num restaurante, e aí quando um rapaz, ele estava ali, ele falou assim para mim assim, compra aqui um doce assim, assim, assado. Não tenho. Aí o rapaz estava atrás de mim e falou com ele assim, você já comeu hoje? Ele falou, não comi nada hoje. Aquilo ali foi na hora que eu lembrei do cara. Aí eu voltei, peguei um dinheiro, entreguei na mão dele, ele quis dar um doce, falei, não, fica para você, abençoa. É uma forma de você mostrar que você ama a Deus de todas as coisas e também o próximo como nós mesmos. Qual é a medida do amor ao próximo? É a mesma medida do amor a Deus. Se você não ama o próximo, você não ama a Deus. Se você não ama a Deus, você está demonstrando exatamente isso em relação ao próximo. Se você tem retenção no abençoar, se você tem retenção no dar, é porque você está demonstrando que você não ama a Deus realmente. Você não consegue demonstrar nem o seu amor pela divindade, nem pela criatura que ele criou. A regra máxima do amor ao próximo chama-se a regra áurea, a principal. Mateus 7,12. Mateus capítulo 7, verso 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazendo vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. E aí ele vem falando, porque esta é a lei e os profetas. Lei e os profetas, para o judeu, está falando o Antigo Testamento inteiro. Ele vem falando exatamente a condição de que a medida não precisa de muito estudo, muito pensamento. Se você, como aquele rapaz que estava lá no restaurante, ele tivesse com fome, ele queria o quê? Comida. Se eu tivesse na condição dele, eu ia querer o quê? Comida, recurso para aquilo. O que eu tenho que fazer? Abençoar daquela forma.
Nós temos que ter discernimento e sabedoria no uso dos nossos recursos, em especial em relação à doação. Beleza. Estava com a Rosângela no mercado, uma mulher passou lá, você pode pagar um arroz, cara, não cola. As pessoas lá, elas pegam o arroz, sai, vende e volta de novo. E volta de novo. Você tem que ter discernimento? Tem. Mas qual que é a medida que nós temos que ter? A medida que seria para nós. Esses mandamentos são impossíveis a Deus. Pô, tudo isso que você está falando, pastor, é muito legal, mas não consigo. Não só você não consegue, como também eu não consigo. Esses mandamentos são impossíveis a Deus, mas o desejo sincero é o que conta para Deus, que é a condição da motivação. Salmos 37, versos 4 e 5. Versos 4 e 5. Sim. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Primeiro, Ele satisfará os desejos do seu coração, que são alinhados com as Escrituras. Seria loucura, entendeu? Deus satisfazer o desejo do meu coração verbalmente. Não é isso que Ele está falando, tá? Entrega o teu caminho ao Senhor. O que é eu entregar? Lembra daquele negócio da confiança que a Rosângela falou? É você se entregar. Entrega o teu caminho ao Senhor. Eu fiz a minha parte. Eu me esforcei. Eu fiz o que eu podia fazer. Agora o que eu faço? Lembra do Salmo 131? Eu como uma criança, eu descanso. Eu entrego nas mãos dele. Como uma criança, como a Heloísa, no colo da Rayane, mamando, ela se entrega. Ela se acalma. Ela fica calma. Esses mandamentos são impossíveis aos homens, mas tudo é possível para Deus. Senhor, em nome de Jesus, louvamos a Ti por esta primeira pergunta do catecismo, a 42ª pergunta do catecismo de Westminster. Pedimos que o Senhor, Pai, implante no nosso coração esses 10 mandamentos, para que nós possamos cada vez mais ser obedientes. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para o nosso intervalo. Retornamos em 15 minutos, se Deus assim permitir.